Schelling é um importante filósofo do idealismo alemão e é sobre a sua filosofia que queremos tratar agora. O princípio da realidade para Schelling não é mais o eu puro de Fichte, mas é um princípio anterior ao próprio eu e ao próprio não eu. O princípio da realidade será uma identidade absoluta entre o eu e o não eu, o sujeito e o objeto, e, por fim, a natureza e o espírito. Dessa identidade surge primeiro a natureza e o seu desenvolvimento, depois o espírito e a sua história. E o espírito não será uma negação da natureza, mas será o seu desenvolvimento e a sua consciência. Claro que aqui o espírito é o ser humano e a natureza é o mundo natural. Portanto, tanto o mundo natural como o ser humano surgem desta identidade absoluta do eu e do não eu, da natureza e do espírito, do sujeito e do objeto. Para Fichte, lembrando, a filosofia dele defende que tudo surge a partir do eu. É o eu puro que põe o eu, que põe a si mesmo e depois põe o não eu, põe o mundo. Para Schelling, há um princípio único, um eu acima de todos os eus, que ele chama de inteligência ou razão. E este eu acima dos eus possui uma dupla atividade. Primeiro, imaginação produtiva. Produz inconscientemente o objeto. E segundo, reflexão. Adquire consciência do objeto. E já que tudo foi produzido inconscientemente, o objeto é sentido como oposto e estranho. Portanto, vimos até agora que este princípio criador de tudo, que é esse eu acima dos eus, vai criar a natureza e vai criar o espírito. Falamos agora um pouco sobre a natureza. A natureza é a espiritualidade latente e progressiva. Assim como o Fichte, Schelling também admite que a natureza é uma produção necessária do espírito. Mas Schelling não aceita que a natureza tenha uma natureza relativa ao espírito. A natureza para ele tem realidade autônoma ao espírito. A natureza, enfim, é o espírito na sua fase obscura. E o espírito será a natureza na sua fase clara. Enquanto que a natureza é o espírito na fase escura, o espírito será a natureza na fase clara. Já o espírito é o progresso da natureza, e ao surgir a sensibilidade, nasce a consciência espiritual no mundo e o próprio desenvolvimento do ser humano. Enfim, espírito é natureza, natureza é espírito. Deus não é nenhum nem outro, mas ambos. Deus é essa identidade entre natureza e espírito, e tudo nasce a partir dessa identidade absoluta. E como nós podemos aprender essa identidade absoluta? Segundo Schelling, é pela arte que nós conseguimos entender ou aprender essa identidade absoluta, ou mesmo entender ou aprender Deus. O gênio, para ele, só existe no campo estético e não no campo científico. E se a realidade absoluta é una, como defende Schelling, como nós podemos falar da multiplicidade que surge dessa unidade? Ele não responde essa pergunta a partir da sua filosofia da identidade, que é a sua primeira fase, mas a partir da sua segunda fase, que é a filosofia da liberdade. Então, em Schelling, nós temos duas grandes fases. A primeira é a filosofia da identidade e a segunda da liberdade. Citando agora a obra História da Filosofia de Reale e Antícere, no seu capítulo sobre Schelling, é dito o seguinte: a mais elevada tarefa da filosofia transcendental consiste em mostrar a identidade inerente no próprio princípio da atividade consciente e da inconsciente, e a atividade consciente e inconsciente, presente tanto no espírito quanto na natureza, é a atividade estética. A concepção da intuição estética como captação da unidade do ideal e do real implicava já uma concepção do absoluto como identidade originária, de eu e não eu, sujeito e objeto, espírito e natureza. A identidade absoluta é infinita e não sai nunca fora de si, e portanto tudo aquilo que existe, existe de algum modo nela e é identidade. A identidade absoluta é definitivamente o uno todo, fora do qual nenhuma coisa existe por si mesma. Schelling sustenta que no sensível as coisas são tais somente para nós, ou seja, somente para a nossa consciência empírica. Para resolver a grande dificuldade de explicar como e porquê da identidade infinita nasçam a diferenciação e o finito, Schelling não acolhe o criacionismo nem o spinozismo e retoma o antigo conceito gnóstico, aceito no passado pelo misticismo alemão da queda,
A existência das coisas e sua origem supõe uma queda originária, uma separação em relação a Deus. A origem do mundo sensível só pode ser explicada pelo afastamento em relação ao absoluto através de um salto. Schelling aceita ser chamado de panteísta desde que se entenda por panteísmo que tudo está em Deus, mas não ao contrário que tudo é Deus. Deus é o antecedente e as coisas são o consequente. O consequente está no antecedente, mas não vice-versa. Schelling chega a considerar Deus como pessoa, mas pessoa que se faz. Até mais.